Eu descobri hoje que 4% da humanidade é psicopata. Já pensou, gente? Pesquisa, né? Pesquisa médica. 4% da humanidade tem algum tipo de psicopatia. E aí a gente começa a compreender um pouco os conflitos de relacionamentos. A gente começa a compreender o que é realmente, que é pelo fruto que conhecemos a árvore. E o que é uma psicopatia? Nada mais é do que uma doença mental. Quem já ouviu falar em psicopata? Parece uma coisa assim, lá vem com uma faca atrás de mim, né? Não, isso é uma característica, das muitas características. Mas a psicopatia, ela pode ser um problema de relacionamento. Por exemplo, uma pessoa que não gosta de ser mandada, não para em emprego nenhum, é expulsa de todas as escolas, não progride, não prospera nas suas funções. É um tipo de psicopatia. Uma pessoa que não consegue ter amizades, que não tem um bom relacionamento, é um tipo de psicopatia. Uma pessoa que está sempre movida por remédios, pode faltar até a chave da casa, mas na bolsinha está a farmácia, é um tipo de psicopatia. Uma pessoa com mania de perseguição, é uma psicopatia. Uma pessoa que só murmura, tudo é ruim, tudo é difícil, ninguém me ama, não gostam de mim, eu sabia, pastor falou isso porque foi uma indireta para mim. Irmão, não foi indireta, foi direta, tá? Então assim, isso é uma psicopatia. É a pessoa que se coloca sempre na autocomiseração, eu sou coitado, eu não posso, ninguém me compreende, ninguém me entende, e é a pessoa da bronca, briga por tudo, e consegue mascarar qualquer tipo de situação. Tem pessoas que mentem e nem ficam vermelhas, nem tremem, não muda o seu estado, não muda a respiração, e tu está vendo, porque você sabe que está mentindo, é uma psicopatia. Mas também as pessoas que começam a falar muitas besteiras, achando que estão agradando, aqueles que falam piadas sem graça. Quantos conhecem alguém que fala piada sem graça? Alguns acham que estão agradando, né? E acham que, será que isso é uma psicopatia? Mas pode ser. Então, todo tipo de transtorno psicológico é um tipo de psicopatia, e nós precisamos tratar isso, precisamos tratar, porque o mundo vai ir cada vez pior, porque nós não temos uma comunicação assertiva, nós não temos um comportamento assertivo, nós sempre largamos a responsabilidade para o outro, não assumimos responsabilidades, e isso faz com que as coisas não prosperem. Essa igreja só está crescendo porque aqui nós estamos tendo uma comunicação assertiva, porque nós estamos pregando a palavra de Deus, porque você vem para ouvir a palavra de Deus, e você está tendo esse alimento. Essa igreja está crescendo, além de nós termos um propósito com Deus, é porque essa igreja, ela se estruturou para o crescimento, é uma igreja que tem ensino, é uma igreja que tem cuidado com as famílias, é uma igreja que cuida dos casais, é uma igreja que cuida dos jovens, que cuida dos adolescentes, é uma igreja que cuida das crianças, ela está estruturada para dar a resposta aos que chegam aqui. Então isso acaba sendo uma comunicação assertiva, sim ou não? É dessa forma. Então, quando nós conseguimos nos comunicar, e dou como exemplo a igreja, quando nós conseguimos nos comunicar lá fora, da forma como a igreja comunica aqui dentro, nós vamos nos livrar e não vamos fazer parte desses 4%, porque nós vamos fazer a coisa certa, nós vamos nos submeter à lei do homem, como a palavra diz, e submeter aos ensinamentos bíblicos, como a palavra diz. E a rebeldia, que a palavra diz, quando eu digo palavra é Bíblia, a rebeldia é feitiçaria, e todo aquele que é rebelde, que é bronco, que é o da confusão, o da briga, é um feiticeiro. Você sabia disso? Porque essas pessoas criam um ambiente de feitiçaria. O que é feitiçaria? É fazer algo para que os espíritos imundos, para que os espíritos que estão por aí esperando uma brecha, venham
e façam o circo que eles querem. Quantas famílias vivem em confusão? Quantas crianças, adolescentes, chegam e se aconselham na igreja e dizem: o que eu faço? Eu não aguento mais meu pai, eu não aguento mais minha mãe, o meu pai bebe, a minha mãe grita, e tem vários motivos que ela se torna vítima dentro da casa, e que a vontade que nós temos no aconselhamento é dizer: vai embora, foge, para ver se você se salva e não adoece também. Quantos já tiveram esse tipo de aconselhamento, de pessoas que vieram assim para você? Isso é muito comum. Eu sempre trabalhei com muitos adolescentes e jovens, e isso era tão comum, gente. E muitas vezes eu aconselhei: estrutura a sua vida financeira e sai da casa o quanto antes, para que o pior não aconteça. Porque a família é doente. Por isso que, conforme o fruto é a árvore. Agora, eu quero fazer uma analogia, mas primeiro eu quero ler Gálatas 5, 22 ao 23. Conforme você for encontrando, fique em pé, em reverência à palavra de Deus. Gálatas 5, do 22 ao 23. Você sabe o que é fruto do Espírito? O fruto não são os frutos, é um fruto só. O fruto do Espírito é a expressão visível do caráter de Deus em nós. Veja isso. O fruto do Espírito é a expressão visível do caráter de Cristo em nós. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Gálatas, nos ensina que o fruto do Espírito, fruto no singular, gente, que agora eu vou denominar as virtudes que esse fruto tem. A primeira é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E diz que contra essas coisas não há lei. Ninguém consegue condenar um caráter santo. Pode sentar. Ninguém consegue condenar um caráter divino. Ninguém consegue condenar características que vêm do alto. Por que que Jesus veio? Ele veio para deixar o Espírito Santo. Mas por que que ele precisou deixar o Espírito Santo? Porque ninguém conseguiria fazer a obra que ele fez, e segundo ele, mais do que ele fez, sem o Espírito Santo. Então isso quer dizer o quê? Quem não tem o Espírito Santo não vai conseguir fazer a obra que Jesus fez. E como que eu sei se eu tenho esse fruto? Pela árvore. Não estou entendendo, pastor. A árvore que nos gerou, um pai e uma mãe, com toda a sua característica genética, que se uniram e formaram um novo ser. Sim ou não? Que pegou as características do pai e da mãe. E aí as pessoas dizem: a cara do pai, a cara da mãe, o gênio do pai, o gênio da mãe. Sim ou não? Por quê? Porque é essa árvore que gerou esse fruto. Mas quando eu nasço em Cristo, essa árvore não tem mais sentido na minha vida. Ela sai de cena. E a árvore que entra em cena é Jesus. Porque eu nasço em Jesus. Primeiro eu morro em Jesus para nascer em Jesus. Quando Jesus foi crucificado, eu fui crucificado com Ele, porque eu aceitei o sacrifício dEle. E quando Ele ressuscitou, eu ressuscito com Ele, e eu sou um fruto dEle. E a partir deste momento, eu posso dizer o que Paulo disse: não sou mais eu quem vivo,
mas Cristo vive em mim. Não é mais a minha genética humana, mas é a minha genética divina. Não é mais o meu comportamento humano, mas é o meu comportamento divino. Não é mais o eu, ser humano, mas é o eu sou. Por quê? Porque a partir de agora, Deus está no comando. A partir de agora, as minhas vontades são outras. A partir de agora, a minha força é outra. A minha consciência é outra. A partir de agora, eu quero o caráter de Cristo. A partir de agora, me conhecerão pela árvore que eu vi, e verão que eu tenho fruto do Espírito, e verão que essa virtude é como se fosse, sei lá, uma bergamota com 9 virtudes, 9 gomos. Não são 9 frutos, porque é um fruto só. Se fosse um moranguinho, seria uma frutoscência, deve ser esse o nome, porque tem vários frutos em um moranguinho. E eu digo isso para você porque eu fiz biologia, então eu estou aproveitando aqui para dar uma aula de biologia para você, de botânica para você. Mas assim, é um fruto, uma bergamota, uma laranja, com 9 gomos. E esses 9 gomos têm nomes. E esses nomes serão substituídos por toda a ruína humana que estava na minha mente, por toda a característica humana que só me fazia sofrer, pelo jeito humano que fazia com que eu não fosse uma pessoa ajustada. Hoje, esse fruto diz que a minha característica, as minhas virtudes serão o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. E eu começo a caminhar nesse projeto, e ao invés de eu começar a me envolver em confusão, eu vou começar a me envolver em soluções. Ao invés de eu começar a me envolver em desgraça, eu vou começar a viver a graça. Ao invés de eu ficar vivendo derrotas, eu começo a viver vitórias. É isso que o Espírito de Deus faz em nossas vidas. A primeira virtude, o amor. Quando Deus encontra em nós um solo fértil. O que é um solo fértil? Eu estou na igreja, estou de coração aberto, estou focado no que estão falando, e está vindo tudo para mim. Esse solo, ele não recebe a árvore, porque a única árvore plantada é Jesus, mas ele começa a receber sementes, e essa semente desenvolve a virtude do amor. O amor é a base de todo fruto do Espírito, ele é a essência do caráter de Deus, é baseado no amor que temos os 2 maiores mandamentos da lei de Deus: amar o próximo como a si mesmo, e Deus sobre todas as coisas. E eu posso então fazer essa analogia pelo fruto, que é a vinha, né? Nós temos aqui a uva. Depois que Deus encontrou esse solo fértil e que vem o amor, em seguida vem a alegria. E a alegria, depois que encontrou o solo fértil, vem o amor. Aí vem a nova virtude, a alegria. E a alegria eu posso denominar como sendo a seiva, ou o choro, que dizem, que é aquela... Pode ir passando aqui, se tiver as imagens separadas. É o que passa dentro do caule. É a alegria, que é como se fosse o sangue que corre das nossas veias. E realmente, a pessoa triste, sem alegria, ela começa a somatizar. Ela começa a adoecer. Ela começa a ter uma baixa autoestima. Ela começa a se sentir inferior. E ela pode cair até em depressão. Mas quando este alimento, que é a segunda virtude, está em mim, eu já sei o que corre nas minhas veias, que é o sangue do Senhor, e é a seiva de uma vinha. A alegria aqui tem a ver com um estado de felicidade, mas não é a mesma felicidade que vem do mundo, não tem a ver com momentos,
tem a ver com o estado permanente de graça. Todo cristão sincero é alegre. Não tem como viver triste sabendo que é salvo. Mesmo abalados, não somos desanimados. Quando nós estávamos ali descarregando o caminhão, gente, tu via alegria no povo, né? E um jogava um saco de roupa para o outro, e às vezes era um saco mais pesado que nós mesmos, e a gente estava ali, doendo o corpo, cansado, com sede, mas rindo, agradecendo a Deus, porque a alegria faz parte do povo de Deus. Agora imagina você servindo lá embaixo, emburrado, podia estar em outro lugar. Quem que me trouxe para este lugar? Meu Deus, por que eu vim aqui? Não, isso não faz parte do caráter cristão. A alegria do Senhor é a minha força. É dessa forma que nós precisamos compreender. Veja, quando Filipe pregou o evangelho em Samaria, este foi o resultado, e havia grande alegria naquela cidade. Atos 8:8. É essa alegria que deve haver neste lugar. Se você veio para essa igreja e saiu triste, tem algum problema. Você não foi alcançado pelo evangelho. Agora, quando nós viemos para a casa do Senhor, a gente sai, né, alegre, feliz. E a paz é como se fosse a germinação. A paz é quando tem o galho, e aí começa aquela florzinha pequena. Então veja, você já tem um solo, que é o amor. Você já tem os galhos, que é a seiva. E agora começou a aparecer o quê? Os brotos. E não tem como passar indiferente diante de um parreiral que tem os brotos aparecendo. A gente já passa pelo parreiral e diz, logo vai ter uva. A gente passa pelo parreiral e diz, que bonito a flor dessa videira. A gente passa pela videira dizendo, pegou, vingou. E estão passando por nós e dizendo isso, ei, logo o fruto vai aparecer. Tinha um solo fértil, que sujeito cheio de amor, olha como verte nele o sangue de Cristo. É um fruto, mas com muitas virtudes. Essa paz, que é a germinação, que é aquela que aparenta, que começa a brotar para fora, é a paz, que excede todo o entendimento. As pessoas vão olhar para você e vão dizer, meu Deus, que sujeito estranho. Mas não um estranho ruim. Ele tem alguma coisa que até me incomoda, porque é bom demais. Eu nem estava a fim de conversar com essa pessoa, mas eu vou chamar essa pessoa para conversar, porque o broto está aparecendo, e esse broto é a paz. Essa paz nos é concedida quando nós cremos de fato em Jesus. Paulo nos ensina em sua carta aos Romanos, Romanos 5:1, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa paz primeiro está em Deus, e quando a nossa paz está em Deus, ela é plena, ela não depende do outro, porque eu é que dou a paz para o outro, é ou não é? Paz do Senhor, irmão, não sou eu que dou, eu só dou o que eu tenho. Se eu não tiver essa paz plena do Senhor na minha vida, eu não devo dar a paz do Senhor, porque eu estarei mentindo. Paz do Senhor. A pessoa que de fato está em paz com Deus se torna pacificadora. Esse tipo de pessoa não cria contendas, nem intrigas, nem fofocas. Esse tipo de pessoa dá a paz do Senhor porque tem a paz do Senhor. Ela promove a paz em todos os lugares que ela vai. Ela é bem-aventurada, como Jesus ensina no Sermão da Montanha, Mateus 5:9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Paz com Deus quer dizer não com o mundo. Tem aquele político, né, o crente político, aonde ele vai, ele está em paz com todo mundo.
errado. Deus não trouxe a paz para o mundo. Ele deu a paz para os seus. Ele trouxe a espada. Veja que nós precisamos nos comunicar direitinho para poder compreender o que é o Evangelho. Só tem o fruto quem tem o Espírito Santo. Mas além da paz que nós podemos dar a quem realmente precisa, eu não saio dando paz para pessoas que não são, que eu não sei que são crentes. Vamos me achar louco. Paz, o que é isso? Ou ainda, paz do Senhor, piorou, enlouqueceu de vez. Paz e graça, irmão, pronto, interna. Eu dou para quem é da mesma fé. Agora Deus me trouxe espada. O que é espada? É o Evangelho, a palavra, para poder lutar contra o mundo. Não pense que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Mateus 10:34. Cristo vem trazer paz em relação a Deus, mas divisão em relação ao mundo. Não há comunhão da luz com as trevas. Não tem como sentar na mesma mesa com escarnecedores, a menos que você esteja não sozinho e com alguém tão forte quanto você na fé para evangelizar. Eu estou indo no barzinho tomar um choppzinho para evangelizar o bar. Vai enganar outro, irmão. Eu estou indo na festa, na rave que vai ter, mas eu já fiz um jejum a semana toda para não ser contaminado. O diabo ouve isso e diz: coitado, passou fome de graça, porque ele vai para o inferno. Está no lugar errado, com pessoas erradas. Não existe essa possibilidade. Eu conheci um pastor da nossa convenção que se achou todo poderoso, saiu da igreja, do manto, do poder, foi até um centro de macumba, desafiou lá o pai de santo. O pai de santo veio com a mesma adaga que ele sacrificou o animal e matou o pastor. Deus não estava com o pastor, não. Deus não estava na terreira. Está entendendo? Tem territórios que nós temos que separar muito bem e respeitar. Nós não estamos aqui para desrespeitar ninguém. Embora em Campinas, vai que a irmã esteja assistindo, eu tive um problemão. A irmã levanta a mão e diz: não gosto da sua pregação. Digo: irmã, que pena, qual o problema? Me diz que para que eu possa melhorar. O senhor fala mal das religiões. Você está dizendo então que eu falo mal da Umbanda, da Quimbanda, de tudo que mexe com o ocultismo, é isso? Então, irmã, não tem lugar para duas pessoas que pensam diferente aqui na igreja. Até porque eu vou continuar falando mal de tudo que é coisa do capeta. Então, e eu vou ficar na igreja. Mas a senhora tem a chance de falar comigo no gabinete, na saída, para eu lhe entender e orar pela senhora. Ficou espinhenta, ficou pior ainda. Imagina a confusão que aquela mulher fez. Mas, gente, não adianta. Eu não vou negar o meu Deus. Pior foi na sexta-feira, no culto de casais. Terminou o culto, nós pregamos, veio um advogado: vou lhe processar. Eu digo: tudo bem. O que houve? Lá em São Paulo. O que houve, irmão? O senhor e a sua esposa vêm falar de vício, de bebida alcoólica, de homossexualidade, porque eu tenho meu filho que é PhD em biologia e é contratado pelo governo dos Estados Unidos, e o senhor não pode falar isso. O senhor não sabe o que eu sofri com um filho homossexual. Eu digo: eu sinto muito pelo seu sentimento, e não podia ser diferente, é seu filho. Agora, ninguém aqui vai dizer o que eu posso ou não posso pregar. Entre o Senhor e Jesus, eu fico com Jesus. Entre a sua palavra e a Bíblia, eu fico com a Bíblia. Eu sinto muito, mas eu vou continuar falando o que a Bíblia manda eu falar. Mas o senhor não pode? Posso. Vou lhe processar. Processo, irmão. Eu não lhe obriguei a entrar aqui, o senhor veio porque o senhor quis. E a casa aqui não é sua, é de Jesus. Passe bem. Saiu batendo a porta. Paciência. Depois, no mesmo momento, veio uma mulher: pastor, quero falar contigo. Isso era no coffee break.
Eu digo, é hoje que eu não tomo meu café. A mulher chegou e disse, pastor, o senhor prega muito bem, é a segunda vez que eu assisto a sua pregação, vim aqui porque eu gosto, me perdoa pelo meu marido, ele não é crente, mas ele vai ser em nome de Jesus. São coisas, gente, que nós temos que estar preparados para passar. Você não pensa que eu subi aqui e fiz aquele discurso todo, achando que de repente não pudesse ter alguém que me questionasse. Só quero avisar você, eu tenho a resposta. Fique tranquilo, tá? A gente não faz nada sem pensar. Tudo é pensado, tudo certinho, tudo está na Bíblia. Mas enfim, valorize a presença de Deus. Se de fato estamos em paz com Deus, precisamos valorizar isso nos momentos firmes, através da comunhão com os irmãos e com a igreja. Quando você dá a paz do Senhor a alguém, você faz essa pessoa ser mais feliz. E a gente às vezes está no automático, né, pastores? Paz, tudo bem? Eu sou um. Paz, pastor, e já vai direto metralhando, né? É o automático. Mas isso está errado, gente. Tá? Eu vou tentar me corrigir. É assim, nós temos que preparar. Paz e graça, amado. Passou bem a noite, mas eu sou tão ansioso que eu não vejo hora de ir para o assunto. Não, e para confessar aqui publicamente, eu primeiro escrevo a mensagem, depois eu coloco paz do Senhor em cima. Porque a ansiedade faz com que isso aconteça, mas o certo é você dar a paz, preparar o campo, porque ela gera uma comunhão, e ela já é uma prática de oração. Paz do Senhor. E a longanimidade ou a paciência é a vegetação, né? Então, quando nós somos longânimos, é sinal que aquele brotinho já floresceu. E aí você já não é mais assim, já não cria só expectativa. Olha o broto, logo vai dar fruto. Não, quando tem a flor, a vegetação, longânimo. Aí as pessoas passam por você e dizem, olha o brilho nessa face. Como essa pessoa mudou? O que será que aconteceu? Que lindo que você é. Quantos chamaram vocês de lindo essa semana? Levante a mão. Meu Deus do céu. Ah, não, tem uns 2, 3 aí, né? Então, está faltando florescer. Você está muito bravo. Você está brigando muito com as pessoas. Entendeu? A longanimidade é o outro estágio, é a virtude que demonstra a parte bonita, a parte que floresceu. Ser longânimo nos dá disposição, firmeza, bom ânimo, tolerância em toda e qualquer circunstância da vida. Pessoas que questionam, desanimam, blasfemam, fica provado que elas não têm esta virtude. Você vem e diz, que lindo está o dia hoje. Ela, por que você acha que está lindo? Não viu aquela nuvem? Tu não vê que logo vai chover, está vindo a chuva? Você não vê que tem uma enchente? E ela começa a te desarmar no dia lindo. Uma pessoa que não tem domínio, ela não consegue ter a percepção à sua volta. E começa a criticar ou questionar. Por quê? Para quê? Sensibilidade, ou aquelas que desanimam, né? Você está com toda alegria, está com toda a vontade de viajar, por exemplo, e a pessoa sempre dá uma desculpa. Está tão bom em casa, né? Hoje vai ter uma programação nova lá no SBT, eu não vou falar da Globo aqui, porque está todo mundo contra a Globo, né? Então assim, desanima, ou blasfêmia, né? Você fala uma coisa, a pessoa já vem com palavrão, ou com uma voz mais alta, ou chutando o balde. Então isso é falta de domínio próprio, isso é falta de paciência. Fica provado que elas não têm essa virtude. Quando somos longânimos, nós suportamos qualquer provação, nós aprendemos a esperar em Deus, a confiar que Ele tem o melhor para nós. Essa é uma característica obrigatória na vida de cada um que serve a Deus.
Em Deuteronômio 31, 23 diz: esforça-te e anima-te, porque tu introduzirás os filhos de Israel na terra que lhe jurei, e eu serei contigo, disse Deus a Josué. Então, existia uma promessa: você vai ganhar a terra. Ah, que bom, me entrega então, meu Deus. Não, esforça-te, tem bom ânimo, não me questiona, marcha. É assim, só faça. E aquele que prometeu é fiel para poder cumprir a sua promessa. Depois vem então essa parte da floração, né? Que é a amabilidade, que nos ajuda a ter fé. Ali as folhas começam a cair e já se prepara para uma nova fase da videira. E aqui, uma pessoa longânima é paciente. Você tolerou a ignorância de alguém? Se você não tolerar a ignorância de alguém, você não é longânimo. Para que possa realmente iniciar a evidência do fruto, as folhas precisam cair. Você não pode ficar preso na sua beleza, que todo mundo elogia. Aí você vira um narcisista. Aí caiu uma folha, você está lá. Não pode cair, eu tenho que continuar lindo. Não, tem que cair. Porque depois que essa fase passar, que todo mundo elogiou, viu o brilho de Jesus na sua vida, ele precisa ver o fruto. Ele precisa ver a maturidade. Aí começa o início da evidência do fruto. Benignidade é algo que está mais ligado ao interior do homem. Ela visa o bem-estar das outras pessoas. Significa amabilidade, ternura, respeito no que se refere ao relacionamento com o próximo. A pessoa benigna não fica duvidando, não suspeita mal, não denigre outras pessoas, como está em 1 Coríntios 13:5. Ele diz: não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Isso é uma evidência da maturidade, de um autocontrole. E aí, além de você ser visto como alguém muito bonito, vai ser visto como alguém muito sábio. Veja, sabedoria não tem nada a ver com inteligência, gente. Inteligência é algo que nós buscamos através da nossa força de vontade, do nosso intelecto. Mas sabedoria é algo que vem com o fruto do Espírito. É uma virtude que vem através da bondade. E aí Deus começa a nos ensinar através do Espírito Santo. Porque o meu coração já está bom, o meu coração já não é crítico, o meu coração já não fica apontando, acusando, o meu coração não fica suspeitando mal. E aí Deus encontra alguém para depositar a sabedoria. Deus não vai depositar sabedoria em um vaso cheio de problema. Deus não vai depositar sabedoria para que você possa aconselhar pessoas, ajudar pessoas. Se você precisa ser ajudado, a sabedoria só vem quando é o início da evidência do fruto na sua vida. Que sempre sejamos bondosos com todos, ainda mais os nossos irmãos, e não malignos, como o mundo que jaz do maligno. Você já acolheu alguém necessitado? Porque a pessoa que é bondosa, ela acolhe. Mas para a pessoa acolher, ela não pode ter os seus preconceitos. Ninguém acolhe alguém em casa se começar a rotular. O Peterson está aí? Não, acho que ninguém vem hoje. Está aí? Não? Quem conhece o Peterson aqui? Quem conhece o Peterson antes daqui? Quem conhece o Peterson quando nós acolhemos na minha casa? Eu vou falar do Peterson para você. É um testemunho. O Peterson era uma pessoa que morava na rua, que
que na igreja sentou do meu lado. Fedia mais que gambá. Gambá sem tomar banho. Gambá já fede, imagina sem tomar banho. Ele era uma pessoa abandonada, sozinho. Ele vem de Santa Maria. E Deus disse, leva ele para tua casa. Eu disse, de jeito nenhum. Até pensei que fosse o diabo falando comigo e comecei a rejeitar. E comecei a rejeitar. E ele ali do meu lado, com aquele jeitinho dele que vocês conheceram. E aí, eu vi que era Deus insistindo comigo. Eu digo, meu Deus, se o senhor falar com a minha esposa, eu levo. Porque eu sabia que ela jamais ia aceitar isso. Ela desce lá do ensaio do louvor, e eu digo, Eliane, olha o que Deus quer que a gente faça. Vê se tem, eu acho que nem é de Deus isso, vê se tem cabimento. Aí eu fiz toda a história para ela não aceitar. Se foi Deus, vamos levar para nossa casa. Eu digo, enlouqueceu. Senta aqui e sente o cheiro, eu disse para ela, não quero saber. Mas não foi somente isso. O Peterson, ele era idético, esquizofrênico. E nós demos um emprego para ele, abrimos um bar dentro do salão, ele cuidava. Ele era louco para tudo, mas por dinheiro ele era bem certinho. Faturou muito, um café. A minha esposa corrigiu, não é um bar, é um café. Então assim, faturou muito. Eu acho que o dinheiro que entrava para ele começou a fazer ele ficar mais certo da cabeça. E ele começou a ficar mais feliz. E aí de repente o pessoal começou a descobrir que ele tinha esse problema. Já começaram a rejeitar ele. E eu comecei a levar o pessoal para a oração. E daqui um pouco estava todo mundo abraçado no Peterson. E conclusão, o Peterson foi curado da AIDS e da esquizofrenia. Esse é o Peterson. Uma bênção. Por isso ele chegou aqui todo feliz, né? Ele se sente em casa. Seu Josué, dona Eliane, né? Que feliz que eu estou, e abraça. E pegamos os exames dele e curado. E nós tínhamos uma cliente que era do INSS e ele era aposentado, né? Por invalidez em função das doenças. E ele, com medo de perder a aposentadoria, quando a cliente chegava, ele se escondia. Mas onde é que está esse Peterson? Sempre que aquela cliente chegava, ele se escondia. Aí eu perguntei para ele, o que houve? Se não, é que aquela cliente ali, é ela que libera a minha aposentadoria a cada 3 meses. E se ela me ver trabalhando, eu vou perder a aposentadoria. Cara de louco, não tinha nada. Mas enfim, deu tudo certo e vocês tiveram a oportunidade de conhecer essa bênção que é o Peterson. Então isso, gente, é a bondade. E Deus só libera isso para quem acolhe, para quem não rotula, para quem realmente quer ajudar, que não põe condições, porque quem quer ajudar não põe condição, ajuda. Se você colocou alguma condição, não ajuda, porque você vai estar pecando e vai fazer a coisa de mau grado. É assim que funciona a bondade. Em Atos 11:24 diz, ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé, esse homem era um homem bom, e em função da bondade dele, a sabedoria foi derramada sobre a vida dele, e muitos foram acrescentados pela sua bondade. Barnabé era um homem bom e mostrava isso através das suas boas obras. Ele estava sempre pronto para ajudar na pregação do Evangelho. Ele vendeu um campo de que possuía e deu aos apóstolos. Os apóstolos distribuíram o valor arrecadado de acordo com as necessidades de cada membro da igreja. Também, Paulo nos ensina em sua carta a Timóteo, ordena-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. Timóteo 6,18. Isso foi uma ordem para a igreja. Bondade manifesta amor. Uma pessoa bondosa vai manifestar através das boas obras a base do fruto do Espírito, que é amor. Você tem sido bom a ponto de ter a unção da multiplicação na sua vida?
Então veja que a unção da multiplicação, ela só é dada por Deus quando nós estamos prontos para sermos reconhecidos como pessoas maduras da fé. A multiplicação dessa igreja só foi permitida por Deus porque Ele enxergou uma igreja madura na fé. Porque a palavra diz assim, que quem dá o crescimento é Deus. E se é Deus que dá o crescimento, Ele vai analisar, será que eu permito ou não permito? E graças a Deus, que Deus permitiu. E logo teremos mais 40 cadeiras aqui, nessa igreja, em nome de Jesus. É dessa forma que as coisas de Deus acontecem. E depois vem a fidelidade, que é uma das últimas virtudes. A fidelidade, que é quando tem a formação do fruto, que chama-se pintura. Aí a formação evidente do fruto. Se é uma bergamota, se é um cacho de uva, se é uma laranja, as pessoas vão enxergar em você através da fidelidade. A sua fidelidade com a palavra de Deus, com o ensinamento de Deus, com o amor ao próximo, vai deixar bem claro que tipo de fruto você é, de que árvore você veio. Se você veio da árvore de Jesus, Ele é fiel, você será fiel também. E a fidelidade, a gente faz essa analogia, fidelidade a Deus nos faz mostrar atitude de confiança e de fé, nos leva a obedecer mesmo que não tenhamos ninguém por perto, a termos a certeza que Jesus está conosco. A recompensa está escrita em Apocalipse 2:10, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Continuem sendo fiéis, e receberemos a coroa da vida. Em Atos 5:29, olha o que Pedro diz após ser ameaçado pelos sacerdotes, para que não pregasse mais o evangelho para aqueles que o queriam prender. Importa antes obedecer a Deus que aos homens. É dessa forma que nós, como crentes, precisamos estar embasados na fidelidade. Importa mais obedecer a Deus do que aos homens. E obedecendo a Deus, eu estarei obedecendo a minha liderança. Porque a palavra também diz, se sujeite aos seus líderes como a Deus. Agora imagina, aqui fica um ensinamento. Você que é membro da igreja, chegar aqui e ao invés de conversar com o seu pastor, você coloca o dedo na cara dele. Ao invés de ter uma conversa pacífica, você grita com o seu pastor. Você julga o seu pastor. Você condena o seu pastor. Você acha que Deus está neste lugar? Que você é fiel? Não, você é infiel. E você não terá direito à fidelidade de Deus. Preste bem atenção nisso. A maturidade vem quando há fidelidade. A aparência do fruto só aparece quando há fidelidade. Porque aí começa a maturidade. A fidelidade ocorreu na história de José. Foi fiel a Potifar, seu patrão. Foi fiel a Deus, vencendo a tentação pela mulher do seu patrão em Gênesis 39. Você tem tido essa conduta na sua casa? De ser fiel a Deus? E não negociar ou se sujeitar às coisas do mundo? A igreja oferece uma luz, que é Jesus. O mundo oferece muitas luzes. Você tem que ser fiel a querer essa única luz, que é Jesus. E Deus será fiel com você. E a mansidão é a maturação, quer dizer, você já é maduro, mas vem algo que se chama maturação. A pessoa com espírito manso é aquela que age sem raiva, sem estupidez, com equilíbrio. Isto é maturação, isso é mansidão. Ela também está de acordo com o que Jesus ensina no Sermão da Montanha, Mateus 5:5. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Olha, herdarão a terra. Não estou falando de céu.
Bem-aventurados mansos, porque eles terão como herança a terra que Deus colocou para nós, a mesma terra que Adão esteve diante dela, a mesma terra que Abraão esteve diante dela, a mesma terra que Jesus esteve diante dela. Nós, eu e você, temos direito a usar essa terra e prosperar nela. Mas para isso precisamos da maturação, precisamos sim ter mansidão. Pessoas que não têm mansidão não dominarão a terra, serão dominadas pela terra. Ele ainda assim exerceu poder. Não, onde é que eu estou aqui? Ela também está de acordo com o que Jesus ensina no Sermão da Montanha. Então, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Jesus também nos ensina no Evangelho de Mateus: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Mateus 11, 29. Ele ainda assim exerceu poder, autoridade sobre demônios, sobre as enfermidades, sobre as leis da natureza. Sua mansidão não o impedia de combater as heresias dos fariseus. A mansidão não é falta de autoridade, gente, mas também não é autoritarismo. A pessoa que governa não pode e não deve ser centralizador, tem que ser democrático e cristocêntrico. A pessoa que governa tem que ser mansa, e ser manso não é deixar de ter autoridade. Eu tenho mansidão, mas eu sei a autoridade que eu devo exercer, eu sei de que maneira eu devo cobrar, eu preciso saber como me colocar diante de algumas situações, como por exemplo, nós estamos aqui com uma ajuda humanitária para quem? Para onde? Não é para a vila, não é para o morro, porque esses são assistidos pela FAS. E aí eu me deparo aqui de repente com um monte de gente da vila pedindo comida, pedindo roupa, para trocar. Minha roupa está suja. Tá, mas você quer outra roupa? Sim, daí eu ponho fora essa e uso a outra. Digo, irmão, de jeito nenhum. Primeiro, porque isso não é para você, o que tem aqui. E segundo, porque o dia que você aprender a lavar roupa, você pode ganhar. Roupa não é descartável. E embora me enchendo de palavrão, depois vinha outro: quero me inscrever para a cesta básica. Qual a sua entidade? Da onde você é? Ah, eu sou lá do Fátima. Sem problema, irmão, lá na FAS. Não, mas se vocês têm aqui é só para essa finalidade. Ah, mas fulana disse que eu podia vir, mas eu estou dizendo que terminou, não tem mais isso. Tive que chamar a polícia, porque mais um pouco eles invadiram, começaram ali na frente na mesinha, de repente estavam lá no café, comendo sanduíche, tomando café, sentado dando risada. Ó, vamos vazar, não é para vocês aqui, vamos sair. A pastora estava ali, né? Isso não é autoritarismo, gente, é saber qual a minha função, é saber por que existe aquelas doações, é autoridade. Agora, quem é levado por emoção, coitadinho, eles não são culpados, eu não estou aqui para compreender a situação deles. Eu quero dizer que as doações que estão vindo para este lugar têm outra finalidade, tem a finalidade para aqueles que perderam casa, emprego, que tinham uma vida digna e não tem mais. E eu não estou tirando destas pessoas para dar para os outros, porque essas pessoas, quem tem responsabilidade sobre eles é a prefeitura, e tem dinheiro para isso, e tem condições para isso. E falando nisso, nós precisamos de mais doações, porque os nossos celeiros estão diminuindo, graças a Deus, é sinal que estamos abençoando muitas pessoas. Um homem manso citado na Bíblia foi Moisés, e era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra, como está em Números 12:3. Vença a ira com mansidão, todo aquele que é manso não cairá em pecados relacionados à ira, como você é visto fora da igreja por sua família.
Fica a pergunta. E domínio próprio, que é a última virtude, que é a época do descanso, que as folhas caem, não tem fruto, o inverno está chegando, que é a nossa época de ficar quietinho, alguns passar pelo deserto, resolver algumas questões que passaram durante o ano. É um momento de se recolher, é um momento de vir para a igreja orar, se fortalecer. Precisamos ter esse momento. O domínio próprio é o controle dos nossos impulsos, é a autodisciplina. Um cristão genuíno não pode ser controlado pelo pecado, ele deve ser controlado pelo Espírito Santo. Um grande exemplo de domínio próprio na Bíblia é o de José. E ela lhe pegou pela sua roupa, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou a sua roupa na mão dela e fugiu. E saiu para fora. Está em Gênesis 39, 12. Não ter domínio próprio é tão perigoso que nos torna semelhante aos animais. Eles agem por instinto. Eles não têm raciocínio para saber se o que fazem é certo ou errado. São guiados apenas por emoções. Vença seu vício com essa virtude, que está em Gálatas 5,16. Vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Quem tem domínio próprio, tem as emoções equilibradas. O fruto do Espírito nada mais é do que a inteligência emocional. A pessoa que é inteligente emocionalmente, ela tem um fruto do Espírito. Ela é equilibrada, ela comunica bem, ela resolve situações, ela desata os nós, ela não faz mais nó, ela sabe ouvir, ela sabe falar, ela sabe se portar, e mais, ela ouve mais e fala menos. Isto é a conclusão dessa pregação. Será que eu estou pronto? Será que eu já tenho essa maturidade? Será que realmente eu estou passando pelo processo correto? Será que eu estou deixando o Espírito Santo ser pleno na minha vida? Ou estou fracionando? Eu só quero o gomo 1, 5 e 9. Não tem essa opção. O altar é para Ele. O altar é para 100% do Espírito. E esse altar, ele é construído por você, por mim e por você. Paulo escreve a Timóteo: saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afasta-se também dessas pessoas. Não ande com essas pessoas. Nós precisamos andar com aqueles que nos acrescentam, que nos fazem pessoas melhores, que nos trazem alegria e que possam compartilhar as coisas do alto. Se você possui essas características que são contrárias ao fruto do Espírito, hoje é o dia da sua mudança. Deus lhe conceda a graça de receber o Espírito Santo e manifestar o fruto do Espírito. Que você não seja mal influenciado, pois está escrito: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15, 3. Eu não sei que ponto essa palavra atingiu seu coração. Eu não sei se você foi forte o suficiente para assumir esse confronto na sua vida. Eu não sei se você tem maturidade suficiente para compreender essa pregação, mas que você tem um solo pronto para receber o amor de Deus essa noite. Que Ele possa plantar essa vinha na sua vida, e que daqui a pouco a gente possa ver a seiva correr pelos galhos e os brotos aparecerem. E logo alguém te dizer que lindo que você está, e você ficar feliz e pronto para as folhas caírem.
mas logo alguém passar a dizer assim: você amadureceu, eu quero ser aconselhado por você, eu quero aprender com você. E diante disso, você ser tão fiel quanto Deus é fiel conosco. Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia. Ministério de louvor.